Zé Dirceu vê contradição em fala de Lula sobre o Hamas. Ex-ministro da Casa Civil comentou ataques a Israel. O ex-ministro Zé Dirceu disse ver contradição na fala de Lula, que chamou de terroristas os ataques de radicais do Hamas contra Israel, mesmo não tendo citado o ajuntamento extremista. Durante entrevista ao site Opera Mundi, no sábado, dia 7, Dirceu foi interpelado pelo jornalista Breno Altman se é correto classificar de terrorismo o que se viu em Israel. Participaram da conversa Rose Martins, mestre e doutoranda em Economia Política Internacional, além de filiada ao PT, e Valério Arcari, ex-integrante do PT, fundador do PSTU, mas hoje filiado ao PSOL. Sem mencionar Lula, Dirceu disse que taxar o Hamas como terrorista fica bastante contraditório com a luta que os próprios judeus e sionistas estabeleceram na Palestina para conquistar o seu Estado. Olha só. Ao argumentar a respeito da suposta contradição, Dirceu lembrou de 2 episódios ocorridos antes da criação de Israel, quando grupos paramilitares judaicos não religiosos atuavam na Palestina, sob as ordens do Reino Unido. O ex-ministro falou ainda sobre o ataque pelo grupo Irgun no hotel King David em 1947, que deixou 91 mortos. Isso não significa que possamos concordar com o alvo de civis, com reféns, até porque há vários brasileiros e brasileiras, e muito menos com todas as ações que Israel há décadas promove de limpeza étnica com relação aos palestinos. Só uma observação, Sr. Sepúlveda. Breno Altman não é outra pessoa senão ex-assessor do Zé Dirceu, e o nome dele aparece junto com o do Zé Dirceu nos arquivos, né, do computador de ninguém menos que Manuel Marulanda, ex-chefe das Farc, morto em 2008, 2009, se eu não estou muito enganado, né? Então, essa conversa aqui, essa entrevista por um jornalista, tal, isso aqui não é entrevista, coisa nenhuma. Isso aqui é uma conversa entre ex-patrão e ex-empregado, né? E acho que é interessante ver as declarações do seu Breno. É Bruno ou Breno, né? Breno Altman. Isso. Breno Altman. Ver as declarações que ele tem feito no Twitter, né? Porque são bastante puxadas. Concordando inteiramente com as ações do Hamas e dizendo que é preciso matar judeus e que... Então, é muito curioso, né? Muito curioso. Perfeito. E depois outra coisa é o seguinte, o Zé Dirceu, ele fala de uma coisa histórica que tem uma certa realidade aí, mas isso é uma malandragem falar disso nesse momento, como se o atual governo de Israel tivesse alguma responsabilidade por isso. Depois, outra coisa, qual é a limpeza étnica que eles falam tanto dos palestinos? Não sei se você sabe que a faixa de Gaza é um dos maiores índices de aumento populacional do mundo. Como é que pode haver uma limpeza étnica, então? Perfeito, Sepúlveda, perfeito. Agora, chama atenção, não sei se o que você quer comentar sobre isso, né? Sobre o Zé Dirceu fazendo uma correção pública ao Lula, né? Uhum. Você imagina assim, né? Pode falar. O problema é o seguinte, Ítalo, esses cúmplices do terrorismo, que não tem outro nome, que é o governo, é o senhor Celso Amorim, são os partidos de esquerda, são as organizações com o MST, eles estão todos defendendo o Hamas porque eles são aliados do Hamas terrorista. Só que agora há um problema. Segundo o ministro de Israel, ele disse há poucas horas atrás, entre os reféns do Hamas há 3 brasileiros. Não sei se você entendeu o que isso quer dizer. Portanto, há 3 brasileiros que estão reféns do Hamas, segundo o ministro de Israel. Como é que isso vai ser? Eles vão continuar a dizer
que o Hamas não é terrorista? Eles vão continuar a dizer que os métodos do Hamas são legítimos? Mas já houve 2 brasileiros que foram mortos. E qual foi a notinha do ministro dos Direitos Humanos? A notinha mais vergonhosa. Mais vergonhosa. Que eles dão pêsames às famílias como se eles tivessem morrido de uma doença ou num desastre automóvel ou coisa assim. Quer dizer, eu acho que o Lula é mestre nisso. Não, pode deixar que eu resolvo tudo com uma cervejinha na mesa do bar. Só quando você começa a fazer essas brincadeiras com coisas que são muito sérias, isso é bom para sindicato, para fazer na porta de sindicato. Mas isso com ataques e guerras, não dá para fazer essas brincadeiras. Sobretudo quando envolve, porque se ele fosse apenas líder de um partido, mas não, ele foi montado aí, foi montado na presidência. E agora tem que dar essa responsabilidade. Como é que é?